O próximo pilar que a gente vai trabalhar é o pilar da repetição. Nesse pilar, o que vai acontecer é que eu tenho uma sequência de comandos que estão fazendo alguma coisa e eu quero que esses comandos repitam. Repitam quantas vezes? Não sei. O que vai determinar é a forma que a gente configurar os nossos controles para eles ficarem em looping. Isso daqui a gente chama de looping. Uma repetição também é chamado de looping, tá? Os comandos que a gente tem para trabalhar com repetição é o comando for e o comando while. O comando for a gente vai utilizar quando a gente quer contar, porque ele tem dentro dele um contador, então ele é próprio quando eu quero contar. E o while é quando a minha condição, quando a minha repetição é baseada em uma condição. Legal? Então vamos agora ver como utilizar esses dois comandos. Mas eu vou começar com o comando for e o que eu vou fazer aqui é fazer um programa, vou escrever for e eu vou apertar o tab 2 vezes, ele já preenche para mim aqui. O for, ele tem 3 partes que eu vou explicar já já. Eu quero que ele conte do 0 até o 10. E aí eu vou mandar escrever contado. Se eu der um start, então ele vai contar do 0 até o 9. Se eu quiser que ele inclua o 10, eu coloco o menor igual a 10. Agora quando eu dou start, ele vai do 0 até o 10. Tá? Como funciona então o for, igual a gente acabou de ver? Ele funciona assim. O comando for, ele tem 3 partes. Ele tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte é onde eu dou o início do meu contador, tá? Eu estou iniciando o meu contador. Na segunda parte é a condição para que o meu contador continue contando, tá? Nesse caso é até onde o meu contador vai contar. Então ele vai contar enquanto ele for menor que 10. E a terceira parte é a incrementação do meu contador. Incrementação é a cada volta quanto que vai ser o meu contador. Então, aqui eu estou falando que ele começa com 0 e ele vai enquanto for menor ou igual a 10. Então, 0 ainda é menor ou igual a 10, depois ele vai incrementar i mais mais, esse mais mais aqui significa, i mais mais significa que ele vai somar mais 1, ou seja, ele vai de 1 por 1, a cada volta ele vai somar 1 no meu contador. Então se ele começou com 0, na próxima volta ele incrementa 1, vai ficar com 1. Depois ele incrementa 2, 2 ainda é menor que 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele incrementa o meu contador para 11, só que 11 não é menor nem igual a 10, então o 11 está fora e ele para de contar. A cada volta, o que acontece aqui é que esses números vão ser sempre vinculados à minha variável i. A minha variável i é a variável do contador, é ela que recebe cada um dos números que estão sendo contados. Então, como eu inicio ela com 0, meu i na primeira volta vale 0, que esse é o ponto inicial. Na primeira volta ele vale 0, na segunda volta ele vai incrementar 1, então vale 1, e assim por diante, até chegar no 10. Legal? Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, eu poderia vir aqui simplesmente e alterar para mais igual a 2. E aí eu estou indo de 2 em 2. Se eu quiser, eu também posso inverter tudo isso aqui, ó. Falo para ele começar no 10, para ele repetir enquanto o número for maior do que 0, e ao invés de somar, eu vou tirar. Então, nessa forma, ao invés de contar de 0 a 10, estou contando de 10 a 0. Ou a 1, como está mostrando aqui, porque eu coloquei maior e não maior igual.
Se der um Start, ele mostra aqui pra gente. Como eu posso entender isso? Eu posso entender isso assim. O meu contador, ele inicia no 10, igual você está vendo aqui, tá? Então, tem o meu contador, que é o I, sendo iniciado no 10. Ele vai contar enquanto o contador for maior ou igual a 0. No caso, 10 é maior ou igual a 0, então ele vai começar a repetir a minha condição. E aqui, ao invés de estar incrementando, eu estou decrementando. E menos menos é a mesma coisa que pegar a variável e tirar 1 dela. Então, se ela vale 10, na próxima volta ela vale 9, na próxima 8, e assim ele vai de 1 em 1 tirando. O que faz escrever na tela, é claro, que é o comando console writeLine, onde eu estou escrevendo o meu contador, tá? É o contador que está sendo escrito aqui. Por isso que aparece para mim os números, porque o que está sendo contado está sendo exibido nesse exemplo para o usuário. Legal? Então, mas e se eu quisesse fazer um programa para ele contar do 0 até um número informado pelo usuário? Ao invés de eu ir de 0 até 10, eu quero que o usuário escreva um número. Então, eu vou pedir um número para o usuário. Vou pegar esse número numa variável, convertendo para inteiro o que o usuário digitar pelo comando readline. E agora tá a grande maravilha, que é tudo que está fixo no meu for. No caso, aqui eu tenho um número fixo e aqui eu também tenho um número fixo. Sempre onde tiver coisas fixas eu posso substituir por uma variável. Então, basicamente o que eu vou fazer é vir aqui e ao invés de ir até 10 eu vou ir até n, que é o que o usuário está escrevendo. Então, se eu digitar aqui que eu quero ir até o número 77, ele vai ir do 0 até o número 77. Tudo isso graças ao n, onde eu estou colocando aqui. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 77, ele continua rodando. A partir do momento que for 78, ele cancela o meu for e continua meu programa. Bom, como que funciona o for? Mas se eu quisesse usar o while? O while, ele também é bem legal, porque o que eu faço nele, eu poderia fazer assim. O while, ele é legal porque o que eu coloco dentro dele é uma condição, uma coisa comparada com a outra. O exemplo que eu vou dar aqui é aquele programa lá que enquanto o usuário digitar coisas diferentes de -1, eu vou continuar pedindo a ele digitar um número. Então, como eu já declarei o n lá, eu não preciso fazer de novo. Esse é o meu programa. Quando eu dou um start, é o que acontece. Eu digito um número 10, 3, 4. Ele sempre vai ficar me perguntando. Quando eu digitar -1, aí ele vai sair do programa. Dei um Enter, caiu aqui no console read key. Qualquer tecla que eu apertar, o programa sai. Então, vamos fazer de novo. Eu tenho aqui, digitei 10, 4, 3, 5 e -1. O que acontece? Vamos para a explicação. O usuário digita um número, que foi o primeiro número, foi o 10. Vai ficar aqui no n. Então, o meu n inicialmente vale 10. Aqui está o while. O while ele é bem parecido com o if, porque eu vou fazer uma coisa comparada com outra. Essa coisa aqui eu estou usando o diferente, mas eu poderia usar o maior, maior igual, menor, menor igual, igual ou o diferente. Legal? Então, o meu n aqui está valendo 10, logo no começo. 10 é diferente que -1? Isso aqui é uma verdade? Enquanto isso aqui for verdade, ele vai repetir. 10 é diferente de -1? Sim, é diferente. Então, ele escreveu isso aqui, ó.
escreveu, informe um número, e o usuário digitou outro número, 4. Meu N vale 4 agora. Se o meu N vale 4 agora, ele vai voltar, assim que ele termina a última linha aqui do meu while, ele volta para a minha condição. E agora, o N é diferente de menos 1? É, porque ele está valendo 4. Então, ele vai entrar de novo. Então, já passou o 4, 10 o 4, agora é o 5. Eu digitei o 5, meu N começa a valer 5. E aí ele vem aqui e faz a mesma coisa. Depois da última linha, ele volta aqui para minha condição e pergunta: N é diferente de menos 1? 5 é diferente de menos 1? Sim, é verdade. E ele vai fazer isso até nesse momento aqui que eu digitei o menos 1. E aí o meu N passa a ser menos 1. Depois da última linha, ele volta para minha repetição e pergunta aqui, ó: menos 1 é diferente de menos 1? Não. Isso é falso, porque menos 1 é igual a menos 1. Como deu falso, o que acontece? Ele sai fora do while e entra aqui no meu console read key. Ele continua o meu código depois do while. Se eu der um enter aqui no meu programa, o que acontece então é que ele fica agora no meu console read key e logo em seguida qualquer tecla que eu aperto fecha o meu programa. Legal? Esse então é o conceito do while e do for. Esses são os conceitos do pilar repetição. Legal? Onde eu estou repetindo uma sequência de comandos. É que alguma coisa diga repetir, pelo amor de Deus. Senão a gente entra num negócio que se chama looping infinito. E essa é a maior tristeza que pode acontecer para um programador. Você vai travar o computador, vai acabar com a memória RAM e vai explodir o mundo. Tá bom? Legal? Boa.